E vamos para a quinta sessão, Torne sua empresa singular. Vamos falar sobre a nova relação com a indústria e ecossistema. Também responderemos a seguinte pergunta: em qual nível se encontra a sua empresa em relação aos fornecedores e ecossistema? Participam dessa sessão Fernando Rosa, presidente da Kraft Heinz Company do Brasil, José Koch, presidente do Grupo Koch, Vlamir dos Anjos, vice-presidente comercial e logística do Açaí, e Rodrigo Cambiaghi, sócio-diretor de consultoria EY Latam, e que será o mediador da sessão. Usem o QR Code em seus crachás para responder às perguntas de interatividade singular e enviar perguntas aos convidados. Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo painel a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Abras, a toda a equipe da Abras, por mais um excelente evento, a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar, e sempre muito impressionado, não só com o nível das discussões, mas a energia e tudo mais que a gente vê no setor. Então, eu queria agradecer em nome de todo aqui o painel, a gente tem um painel fantástico hoje para poder gastar um tempo com vocês, discutindo a evolução da relação entre o varejo e a indústria. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter bastante insights aqui interessantes nos próximos minutos. Antes de eu fazer de começar com o painel, eu queria chamar a nossa líder, a Cristiane Amaral. Ela é a líder da indústria de bens de consumo e varejo da Ernst Young na Latam, da EY, em toda a Latinoamérica. E ela vai falar para a gente um pouco da pesquisa que a gente faz com regularidade anual sobre os perfis dos consumidores, como estão evoluindo e tudo mais, para que isso seja uma porta aí de entrada, uma plataforma para a gente começar o nosso diálogo aqui com os panelistas. Então, antes de mais nada, queria pedir a Cristiane Amaral para tomar o estágio. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês pelo terceiro ano, e agradecendo aos nossos representantes aqui da indústria e do varejo que aceitaram compartilhar um pouquinho sobre os desafios e oportunidades que nós temos na colaboração entre a indústria e o varejo. E como forma de contextualizar, bem rapidinho, no ano passado nós apresentamos a pesquisa sobre comportamento do consumidor e a intenção é compartilhar uma versão atualizada dos principais aspectos que saíram nessa pesquisa. Então, a pesquisa ela é feita em diversos países, com mais de 20 mil consumidores finais. Então, não é nem com a indústria, nem com o varejo, a intenção é realmente trazer uma representação geográfica do que o consumidor está falando para a gente e conseguir, com base nisso, puxar os principais desafios e direcionamentos que nós temos. Então, há alguns aspectos principais que nós vamos falar e depois, quem quiser a pesquisa detalhada, é só pegar no site da UI que tem a completa, ou pedir que a gente envia. Então, o principal ponto de receio que o Brasil, quando vocês virem aqui o círculozinho amarelo, é o dado do Brasil. O círculo branco é o dado do global. Então, na medida do possível, a gente está trazendo essa visão comparativa. Então, nós temos hoje 82% dos brasileiros com uma preocupação muito grande com relação às suas finanças. Nada mais normal nem tradicional no nosso país ou em qualquer mercado emergente. Um ponto que chamou a atenção foi o aumento da quantidade da população que está preocupada em conseguir trazer para a sua família os itens básicos, o básico necessário, que aumentou para 50% no Brasil, globalmente 56%, mercado desenvolvido que nunca teve inflação está começando a ficar preocupado pela primeira vez na vida. Costumo brincar que o brasileiro ele já nasceu para sobreviver, por isso que a gente tem a quantidade de empresários que tem aqui hoje. E o que faz? Qual é a mudança que isso traz? É uma mudança em termos de prioridade. Então, não é, se o bolso não aumentou, se o tamanho do bolso não aumentou, eu vou priorizar. Então, a gente tem 54% dos brasileiros cortando o que não é prioritário e 45% trocando de marcas.
né, disposto a trocar de marca. Então, aquela questão da lealdade ao branding, etc., passa a ficar cada vez mais difícil. 80% dos brasileiros preocupados com a saúde. Vocês vão ver que a preocupação com saúde, bem-estar e sustentabilidade, ela voltou aos níveis do começo da pandemia. Ela tinha caído, custo sempre ficou no topo e ela voltou. Vou mostrar isso aqui para vocês. E o último ponto é que aumentou aqui no Brasil também, então nós estamos maior do que o global, 94% dos brasileiros preocupados em não desperdiçar alimentos. Tá? Então, um nível de conscientização maior, a evolução dos principais aspectos do comportamento e priorização do consumidor, ela está em 3 parâmetros principais, 3 pilares: experiência imersiva, digitalização e a personalização. O segundo ponto, saúde e bem-estar. E o terceiro ponto, sustentabilidade e um consumo mais consciente. E uma coisa é que o brasileiro quer, vocês vão ver, todos esses aspectos com o menor preço. E, de preferência, sem pagar frete. Tá? Com o melhor canal, melhor experiência, melhor produto sustentável, mas barato. Então, quem acha que essa equação está fácil, fica de mão abaixada. Fiz a pergunta contrária, hein? Quem acha que essa equação está difícil de resolver, pode levantar a mão e aí todo mundo vai fazer a ginástica pós-almoço aqui, hein? Seguindo, vamos falar do primeiro aspecto bem rapidinho, que é a digitalização. Ela incorporou na vida do consumidor em diversos aspectos, com diversos pontos. Hoje, e todos do Brasil são maiores do que o global, tá? Então, 82% dos brasileiros hoje assinam algum tipo de streaming, 75% escutou nos últimos meses algum tipo de áudio streaming, 84% utiliza o app bancário para fazer praticamente tudo e 58% socializa com família e amigos através de algum tipo de plataforma digital. Com o que é que o brasileiro se preocupa? 71% tem uma preocupação maior com fraude e roubo, maior do que a média global, por óbvio, né? E 67% quer ofertas personalizadas. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Comparação dentro da América Latina. Tá? A gente tem aqui 56% dos brasileiros comprando regularmente no e-commerce, 61% disposto a compartilhar dados, 30% ali, 29% reclamando do custo do delivery, e 33% disposto a comprar mais alimento online. Vocês conseguem ver aí a diferença entre os países e o global. Aspectos de saúde, bem-estar e sustentabilidade. Novamente, o Brasil acima. Você vê que tudo o Brasil está um pouco acima, né? Então, eu quero tudo, mas com preço mais acessível. Então, aí o brasileiro está mais consciente e cauteloso com relação aos aspectos de saúde e bem-estar e exigindo mais das empresas os aspectos vinculados à ESG, que a gente acabou de ver aqui, né, com a Abras no último painel. Com uma migração, 73% migrando para produtos e alternativas mais saudáveis. Visualização comparativa aí com junho de 20, né, e pegando aí o pré-pandemia, nos 5 principais aspectos, né, que a gente tem aí toda a questão de custo, saúde, sustentabilidade, interação e comportamento social e experiência do consumidor. Então, vocês estão vendo que toda a parte de saúde e sustentabilidade subiu, voltou para os níveis pré-pandemia, mas o custo continua lá no topo. Então, eu quero todos os atributos ao melhor preço, com melhor acesso no tempo que me é conveniente, né? Porque se antes era entrega no mesmo dia, agora é entrega em 30 minutos. Então, os parâmetros mudando a cada segundo. Alimento e bebida, previsão, crescimento, né? Então, quando a gente, comparado com outras categorias aqui que vocês têm aí, desde cigarros até produtos de residência e tudo mais. Então, previsão de crescimento com desafio alto, oportunidades e desafios que esse grupo aqui vai estar, né, explorando com vocês, em um cenário onde o consumidor mudou a forma que vive,
né? E o fato de cada um ter seu emprego e estar utilizando tecnologias no seu dia a dia para fazer o seu trabalho também está aumentando a usabilidade enquanto consumidor. Então, que produto que ele vai ter disponível, o que ele vai decidir comprar, e do lado da indústria, né, tem aí mudanças de engajamento do consumidor, como que eu vou disponibilizar a oferta, em qual canal, em qual local, e uma mudança drástica de modelos de operação, né, que vão desde o que eu vou produzir, em qual lugar eu vou produzir, como eu vou distribuir, que tipo de mix de estoque eu vou deixar em cada canal, né, e qual preço que eu vou estar praticando, né, qual o nível de serviço que eu quero oferecer ao meu cliente. Isso é parte da equação, né, que todos vão estar falando aqui. Último ponto, tecnologias. Muitas vezes a gente pensa que a inteligência artificial está muito perto ou muito longe, né? Então, a gente trouxe aqui algumas provocações, né, também falando do que o consumidor hoje já aceita ou confia em termos de inteligência artificial no pré-compra, né? Então, ele já aceita a inteligência artificial fazendo o seu pacote de sugestão, de ofertas, de promoção e negociações especiais. É para isto que ele está disposto a compartilhar suas informações. Ele já confia, né, em direcionamentos e recomendações de produto e já confia também no pré-preenchimento do carrinho de compra. Então, isso otimiza vários aspectos vinculados aí com o ponto de venda e com a decisão de compra, né? O brasileiro, ele também está dizendo aqui que ele só compra 57% se receber uma promoção ou se receber um package com desconto. Ele percebeu que a indústria está mudando as embalagens e também percebeu que está mantendo o preço, né? Então, ainda não tem um impacto direto, mas já tem a percepção de 75%. Né, notando aí também 77%, um aumento significativo, né, dos produtos. Frustração na compra do online reduziu a questão de... melhorou, né, a questão de dificuldade de troca de produto, reembolso, a disponibilização de estoque, né, diminuiu aí um pouquinho, né, e uma piora, né, do índice de pós-venda e atendimento. Por que a adoção de novas tecnologias está acontecendo mais em função, principalmente, dos brasileiros estarem adotando mais tecnologias no seu trabalho? E aqui um último slide, só mostrando alguns pontos que o varejo e o setor e as indústrias já estão utilizando tecnologias emergentes. As que estão em amarelinho são as que utilizam inteligência artificial, as que estão em branquinho são outras, mas para trazer aí pontos que vão desde a experiência do consumidor até o planejamento de produção, nível de serviço ao cliente, toda a parte de marca, produto, né, já com a utilização dessas tecnologias. Então, eram esses, né, os aspectos principais que a gente queria deixar aqui de pano de fundo, para que a gente possa agora, né, com o Rodrigo, explorar aqui com o Coque, com a Açaí, com a Kraft Heinz, um pouquinho de troca de experiências nessa colaboração. Obrigada, pessoal. Rodrigo, está contigo. Obrigado, Cris. Obrigado pelos insights. Acho que tem a pergunta, viu, da turma da Abras. Tem uma pergunta que a gente vai fazer antes, né, e depois a gente vai abrir para o painel. E, na sequência, a gente abre para perguntas, né, para o público também perguntar para os panelistas aqui. Mas a pergunta... Vamos ter a pergunta aqui ou não? Bom, a gente faz ela no final, então. Eu vou querer começar o painel. Ah, tem agora. Agora apareceu. Então, se vocês puderem responder, lendo o QR Code, isso daria uma boa base para a gente setar o tom aqui da nossa conversa. Estou aqui aproveitando para ver os resultados, né? Performance comercial.
Criação de valor. Aqui mudando um pouquinho. Excelente. Boas respostas. A gente vai com certeza tocar nesses pontos. É mais comercial, né? E eu queria começar o painel, então aqui de novo, né? A gente tem um grupo de panelistas bem repleto aqui, com várias experiências. Acho que isso vai ser um ponto importante para a gente explorar nessa discussão. E eu queria começar com o Fernando, que está mais longe aqui de mim um pouquinho. Fernando, o que eu gostaria de começar contigo é um fato que me chamou muita atenção na conversa que a Cris trouxe, né, dos números que ela trouxe, é essa complexidade do Brasil, né? Toda essa questão de predisposição com relação à sustentabilidade, a bem-estar e à saúde, ao mesmo tempo que tem uma pressão muito grande por preço e uma coexistência de multicanais, como a gente vem discutindo aí ao longo dos últimos anos. Nesse cenário complexo, né, que a gente vê o Brasil hoje, como varejo e indústria, né, principalmente de alimentos e bebidas, eles podem trabalhar juntos ou devem trabalhar juntos, né? Boa, obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Vários amigos aqui, já estou vendo aqui na plateia. Eu acho que o lugar mais complexo de se operar, sem nenhuma sombra de dúvida, no mundo é o Brasil. Mas o mundo está caminhando de uma forma muito rápida e tem alguns temas como sustentabilidade, como saúde dos consumidores que ficou quase que inegociável, né? O consumidor, como a Cris comentou um pouco, o consumidor já troca de marcas, escolhe lojas, escolhe redes, escolhe empresas, baseado nisso, às vezes até antes do preço. E eu acho que é o papel, falando do lado da indústria, primeiro, eu acho que é um papel nosso, muito forte, como uma empresa multinacional que ocupa o país todo, de puxar essa agenda, fazer os investimentos e levar para o consumidor o que ele espera em termos de sustentabilidade, principalmente de saúde, sem necessariamente ter que transformar isso em preço. Então, é um papel nosso de buscar eficiência no dia a dia, dentro das nossas fábricas, dos nossos fornecedores, e aí sim buscar a colaboração do varejo nisso, né? Porque muitas vezes a gente acha que para oferecer algo melhor do que hoje ao consumidor, diretamente você precisa passar preço, ou precisa ter algo caro ou fora da realidade, principalmente da realidade atual do Brasil. E como a gente acabou de ver, nem sempre isso é verdade, né? O consumidor não quer pagar mais caro para ter um produto mais saudável ou mais sustentável, com uma embalagem 100% reciclável, por exemplo. Ele já está esperando isso na gôndola, esperando isso da empresa, porque é isso que o mundo está todos os dias falando nas redes sociais, na frente. Então, acho que é um trabalho importante aqui, não só da indústria, de buscar internamente competitividade para oferecer cada vez mais isso aos consumidores, mas também do varejo entender essa agenda, trabalhar junto com a gente, para a gente cada vez mais acelerar a agenda de sustentabilidade, de saúde, e principalmente como a gente navega em todos os canais com isso. Então, como do cash and carry a loja super premium de um bairro nobre do Brasil, a gente consegue levar o mesmo portfólio, não em tamanho e preço, mas sim no conceito de estar levando sempre o melhor, né, para o consumidor. A gente tem feito um exemplo no nosso lado, um investimento grande nas nossas fábricas para poder ser o único ketchup do Brasil sem o selo preto agora em outubro. Isso demandou, né, na nova legislação a partir de outubro. Isso levou um investimento enorme, uma discussão de meses e meses e meses, mas no fim o preço do ketchup é o mesmo, vai estar lá na gôndola. Como que a gente consegue junto poder influenciar nessa agenda e ter isso em escala com todas as categorias? Um pouco da minha visão. Não, perfeito, Fernando, obrigado, viu? E assim, acho que você trouxe um comentário no começo. O Brasil não é para amadores, né? Então, assim, a gente sabe da dificuldade de operar aqui. Mas eu queria pegar um pouco desse ponto que você trouxe da cooperação, né? da parceria com o varejo, e aproveitar um pouco o José Koch aqui, que tem uma história fantástica, né? De crescimento aí nos últimos anos, realmente inspiradora.
e perguntar um pouco para ele, contar um pouco da história de como que vocês viram essa relação, né, na evolução da sua própria história, né? Como que vocês começaram, como que era a relação com o varejo, com a indústria, a gente veio falando muito da evolução, né, dessa relação, mas contar um pouco da sua perspectiva de uma empresa crescente, de uma empresa regional, né, que se tornou tão grande como vocês são hoje. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos nossos colegas supermercadistas, fornecedores, aos painelistas aqui que estão aqui comigo. E realmente temos aí uma história inspiradora no setor supermercadista e atacado, que também trabalhamos com as duas bandeiras. E a evolução sempre é um grande aprendizado. Eu tive um grande aprendizado há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, quando eu fui na primeira feira da Abras, no Rio de Janeiro. Tínhamos uma loja e a gente, com uma loja, já fomos muito bem atendidos nos estandes, pelos fornecedores, pela indústria. Aí, quando eu voltei daquela feira, eu disse, por que nós também não adotamos essa mesma política? Atender bem, ter um bom relacionamento com os fornecedores. Foi um grande aprendizado e a gente adotou isso e nesses mais de 20 anos a gente vem aí trabalhando como fortalecer as relações com a indústria. E num passado muito recente, a relação era somente comercial. Era o setor comercial da indústria com o comprador do supermercado. E isso vem evoluindo muito. A indústria hoje está muito mais preparada do que nós supermercadistas em relação ao ecossistema do todo. Então, hoje, a relação precisa ser não somente mais comercial, mas também com várias outras áreas. Hoje nós precisamos nos relacionar muito bem, pelo menos em 10 áreas super interessantes com a indústria. E com a evolução do setor, a pergunta é, como está o relacionamento com a indústria em relação a esse ecossistema que tanto se falou nessa convenção? Então, temos pelo menos 10 áreas que a gente precisa estar fazendo perguntas ou discutindo. Se a relação era somente comercial, mesmo o comercial, como é que eu supermercadista, estou em relação à relação comercial com a indústria, se o atendimento está sendo feito na hora marcada, se a sala de espera como é que é a minha sala de espera, se tudo está funcionando bem, de acordo com o que foi combinado, de acordo com a expectativa da indústria. Então, o setor comercial ele é o grande impulsionador para que todas as outras áreas funcionem. Segundo, quando se faz um JBP, ou JVC, como se fala agora, a indústria tem 10 profissionais super preparados, cada um na sua área. E nós, varejistas, como é que nós estamos em relação a essas áreas? Como eu já citei, como é que está a área comercial? Eu tenho o trade, um profissional à altura para fazer ações em conjuntos. Eu tenho o price, que é uma coisa tão importante no nosso setor. Como é que é a minha estrutura de price na minha empresa? Eu sempre digo lá na nossa empresa que o price define a margem e a imagem. Então, a importância do price não é só a margem que eu vou ter, mas sim qual a imagem que eu crio no mercado para o consumidor, que é muito importante. E não é fácil você mudar uma imagem quando você é rotulado como caro ou como uma empresa que não tem uma boa imagem em relação ao consumidor final. Como é que está o meu sortimento? Quem é que define o sortimento lá na empresa? Então, nós temos que fazer muitas perguntas, que o sortimento é uma das coisas mais importantes do nosso setor, baseado no canal. Cada canal tem o seu sortimento. Como é que está essa definição em relação ao sortimento? O GC, gerenciamento de categoria, como é que está o planograma
Como é que está a execução desse planograma, que é uma outra coisa super interessante? Logística, agendamento, funciona ou não funciona? Tem docker suficiente para descarga? O agendamento está de acordo com o horário pré-determinado? Eu tenho um sistema que a própria indústria faz o agendamento. Como é que está o no-show? Se está sendo entregue ou não está sendo entregue? Então, há uma relação muito além do comercial hoje para dar a continuidade em relação ao futuro. Supply, outra coisa super importante. Não adianta o setor comercial fazer ótimos negócios se o setor de supply não distribui corretamente a quantidade para cada loja. Se o pedido automático está de acordo com a necessidade da quantidade em relação à quantidade de produtos. Enfim, é uma série de coisas que precisam ser feitas. O marketing está fazendo ações com a indústria baseado no que o consumidor final quer. O próprio financeiro, encontro de contas, como é que está? Contas a pagar, contas a receber. Como é que está a execução na loja? Como é que estão os promotores? Nossa empresa tem um sistema que consegue medir a quantidade e tempo do promotor na loja. Como é que está essa execução? Como é que está toda a merchandising? Enfim, é um conjunto de coisas. E ainda mais, eu digo, como é que está a transparência em relação à indústria? Eu participo aí de várias associações, de vários comitês, e uma reclamação constante da Scantec, da Nielsen, da própria Advantage, a Abras, da dificuldade do compartilhamento de dados. Como é que a indústria vai melhorar a demanda se o supermercadista não dispõe os dados? Qual é a venda? Como é que ela vai prever o futuro em relação? Então, é uma série de coisas que nós precisamos também preparar o nosso time, que cada um, o time da indústria conversa com cada um na sua área, no supermercado. E aí ainda tem um grande desafio, que é? Se a indústria tem 10 profissionais preparados, o varejo também tem que ter esses 10 profissionais super preparados para atendê-los. Mas o desafio é como alinhar esses 10 profissionais. Não adianta você contratar esses 10 profissionais se eles não estão super alinhados, se eles não estão sintonizados com o objetivo, com as metas da empresa. Esse é um outro grande desafio. Eu sempre comento que a concorrência é um grande desafio, mas sintonizar a equipe, manter a cultura, os valores, é muito mais desafiador ainda. Então, nós supermercadistas temos que ter uma visão muito ampla, por isso que essa palavra tanto se falou aqui, é um ecossistema, tudo precisa funcionar para que a gente se dê bem no setor e para a gente continuar crescendo nas nossas áreas. E a nota, o NPS, vem de onde? Vem desse trabalho. Quem consegue fazer bem esse trabalho em todas as áreas, vai ter uma nota excelente em relação ao NPS. O fornecedor vai nos avaliar bem. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa estar fazendo para que a gente tenha uma imagem boa em relação à indústria e um bom relacionamento, um ótimo relacionamento em relação a tudo que fizemos. Mas é isso aí, depois a gente continua, tem muita coisa a falar, ser dita no nosso setor, mas é desafiador, mas é possível. Excelente ponto, José. Assim, acho que você trouxe uma variedade de tópicos que são extremamente importantes. Acho que essa capacidade de desenvolver as competências dentro do varejo e que esse time ele joga como um time de alta performance, não só dentro do varejo, como com os principais fornecedores, né? E você tocou na questão de tecnologia, que a gente vai entrar daqui um pouco nela, mas antes disso eu queria passar a palavra para o Vlamir. Vlamir, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que, de novo, né, a história de vocês é fantástica e vocês também vivenciaram uma revolução do setor, né? E o setor ele também vem com uma evolução com relação ao relacionamento
com a indústria. Então, eu queria que você contasse um pouco de como que você tem visto esse relacionamento do cash and carry com a indústria e falasse um pouquinho que você tem um ponto que é complementar ao que o José comentou, que é a questão de ser nacional, mas também ter a necessidade regional. Então, eu queria que você tocasse um pouco nesses pontos para a plateia. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra. Obrigado, Rodrigo. Primeiro, gostaria de agradecer à Abras pelo convite de o Açaí poder estar participando aqui junto com vocês hoje. Alguns de vocês me perguntaram, mas peraí, o que você está fazendo aqui? É um evento de supermercado e tem um puro player aqui que é Cash and Carry. Na verdade, acho que a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer, a gente é uma empresa brasileira. Segundo, nós somos uma empresa de varejo, independente do modelo que a gente opera. Hoje, sim, nós temos segmento de Cash and Carry, operamos em todas as regiões do Brasil, mas quando a gente olha para o ranking da Abras, se eu não estiver fazendo confusão, dos top 20, 17 operam mais de um modelo, seja de atacado de entrega, supermercado e Cash and Carry. Eu acho que a gente poder estar aqui presente, junto, colaborando também com a Abras, eu acho que isso tem muita coisa, muitas pautas em comum que a gente pode contribuir, se apoiar e continuar crescendo no setor. A gente tem um Brasil muito heterogêneo, tanto isso quando a gente olha para o lado da indústria quanto do varejo, os níveis de maturidade, de profissionalização são muito diferentes. O Coque foi brilhante nas colocações dele, mas assim, a gente está num processo de evolução que a gente vai entrar no tema digital um pouco mais à frente, a gente vai falar disso. Mas quando a gente olha, por exemplo, falando da relação, concordo, Coque, em número, gênero e grau com o que você colocou, são pontos pertinentes. O vendedor, quando fica ali 4 horas na recepção e não é atendido, pode ter certeza que na hora de fazer o pedido, você não vai ter o melhor desconto. Então, a gente tem que cuidar muito bem do fornecedor. Eu lembro quando eu cheguei no grupo, hoje a gente não faz mais parte, a gente é uma empresa independente, e a gente chegou no Açaí em 2011, e a gente tinha uma subsidiária de Pão de Açúcar, de GPA, naquele momento, e era muito engraçado, porque estrutura de capital, tecnologia sozinha não resolve. A gente tem 2 exemplos aqui, recentes no Brasil, de 2 empresas multinacionais, que eu não vou citar nome, todos sabem, que não é por falta de capital, por falta de dinheiro, de estrutura, tecnologia, gente profissional capacitado, não estão mais operando. Por isso que a gente fala que o Brasil não é para amador. Mas voltando um pouco a essa evolução da questão do relacionamento com a indústria, quando a gente era uma subsidiária de GPA, eu falava para o time, falava assim, gente, a gente é uma empresa que tem crédito, mas a gente não tem credibilidade junto ao fornecedor. Crédito você ganha, credibilidade você conquista, você faz no dia a dia. Então, isso é um processo evolutivo. Quando eu olho para o lado do fornecedor, olhando para o lado do varejista, a gente tem muita coisa por melhorar. Enfim, acho que todo mundo aqui busca uma boa relação com seus parceiros comerciais. Quando eu olho para o lado da indústria e olhando um pouco para o modelo, eu opero nesse modelo desde de 1988, que eu opero na época atacado de distribuição e cash and carry. E aí a gente tinha um cash and carry naquele passado que eu operava com 2.500 SKUs, não vendia para consumidor, só vendia em caixa fechada. E aí depois foi se agregando perecíveis, FLV, o consumidor começou a chegar na loja, aí você começou a abrir embalagem, começou a aumentar sortimento, categoria. Então, o Cash and Carry vem por um processo de evolução desde a década de 90, a criação dos 2 preços, preço de atacado e varejo, e uma série de coisas que acabaram acontecendo. Mas a grande evolução do Cash and Carry ela começou a ocorrer a partir de 2010, na minha visão. A indústria, num primeiro momento, ela sempre priorizou, isso é minha visão, não estou falando que é uma verdade, ela sempre priorizou primeiro o varejo, depois o distribuidor. Isso pode variar entre alguns de vocês. E o Cash and Carry sempre ficou por último. Se sobrasse alguma coisa, negociava com o setor. Hoje não, hoje a indústria, eu acho que assim, todos os canais aqui têm complementaridade. O Roberto falou, não sei se eu não vi a apresentação toda dele, mas esses dias eu estava conversando, o consumidor mixa em 9 canais. Então ele compra no Cash and Carry, ele compra no varejo, ele compra na farmácia, ele compra em vários pontos no e-commerce, enfim. Eu acho que qual foi o grande avanço da indústria? A indústria está conseguindo fazer políticas específicas para cada canal. E todo mundo, aí vai depender da sua eficiência, da forma que você conduz o seu negócio, que você se relaciona. Mas a indústria evoluiu muito nesses últimos 5 anos, então. Hoje, a grande maioria das indústrias que estão aqui presentes
Tem áreas dedicadas ao varejo, tem áreas dedicadas ao cash and carry, tem áreas dedicadas não só no comercial, em trade, em logística. Então, acho que está um processo evolutivo muito bacana, a gente está muito feliz e acho que a gente tem que contribuir com o fornecedor para que a gente desenvolva isso cada vez mais. Falando um pouco da regionalidade, que é um tema bastante importante, controla meu tempo, tá? A gente opera no Brasil todo. O Brasil é muito complexo, ele é muito heterogêneo. Para vocês terem uma ideia, numa semana a gente abriu uma loja em Macapá. Nessa mesma semana nós abrimos uma loja em Curitiba. De Curitiba a Manaus, a Macapá em linha reta são 4.500 quilômetros. 4.500 quilômetros, você sai de Londres e vai a Moscou. Você passa por 6 países. Para vocês verem o tamanho que é esse Brasil, a dificuldade logística, a questão tributária e uma série de outros fatores. E a regionalidade. Aí você tem poder econômico, você tem a questão cultural. Então, operar no Brasil sem falar em regionalidade, para quem é o regional da Bahia, para quem é o regional de Santa Catarina, para quem é o regional de Goiás, ou para quem opera em todas as regiões. Você tem que ter... Isso é uma das maiores preocupações que eu tenho quando eu sento com fornecedores, os que estão aqui estão presentes sabem disso, como é que eu consigo desenvolver meu negócio com vocês, ter uma espinha dorsal e conseguir cuidar da regionalidade. O Brasil é tão complexo que na nossa operação, por exemplo, eu tenho regiões em estados que eu tenho 2 células comerciais, porque às vezes a capital é muito diferente do interior, seja no sortimento, seja na característica, seja no marketing, e não dá para operar tudo igual no Brasil. Eu acho que é um grande desafio para nós varejistas se adaptar e se desenvolver. Eu acho que a indústria pode nos contribuir, porque ela tem mais expertise, mas eu acho que é uma troca e assim a evolução tem sido bastante forte. Obrigado, Vlamir. Assim, acho que os comentários que você trouxe, acho que eles são perfeitos para o que a gente quer discutir agora, entrar realmente nessa complexidade e como que a gente lida com ela, né? Então, você falou de complexidade regional, falou de complexidade multicanal e vários outros, né, elementos que a gente vem batalhando junto com a indústria, né? Aí eu volto no Fernando, aí a pergunta que a gente vê a questão, não tem como a gente falar hoje de relacionamento se a gente não trouxer o tópico tecnologia, né? Seja para eficiência operacional, seja para relacionamento com o cliente, experiência, para o consumidor. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Fernando, o que vocês vêm trabalhando nessa direção de tecnologia para ajudar toda a cadeia, né, como um todo, como que vocês, né, quais são as áreas que vocês vêm apostando e como que você vê a evolução desses temas nos próximos anos. Legal. Eu acho que isso, o Koch falou bem no começo aqui, está passando por uma mudança muito grande, né? Há pouco tempo atrás, a relação indústria-varejo ela é estritamente comercial e desconfiada, né? Então, a discussão de troca de dados era muito difícil, né, de ter essa discussão dos dois lados. E hoje isso mudou muito porque os dois lados entenderam a importância de ter o detalhe, o compartilhamento dos dados, o quanto isso é importante para o negócio das duas empresas, e também outras fontes de informação surgiram e a gente parou de ficar dependente só de um dado com 40, 50 dias de delay, né? Hoje a gente consegue saber quanto é que foi a venda ontem, o market share ontem, não só da indústria no varejo ou do varejo dentro do seu ecossistema. Como a gente reage a isso, né? Eu acho que do nosso lado, a gente hoje consegue dizer que tem um número de informações suficiente para, de fato, mexer o ponteiro olhando para frente, não sempre olhando para o passado. O que aconteceu há 40 dias atrás, para tentar reagir, a gente consegue reagir dentro da semana, do mês e etc. Então, a gente, do nosso lado aqui, está trabalhando em algumas plataformas, umas testes, umas já em 2, 3 meses de curso. Uma delas muito importante, que ataca a ruptura. Acho que a ruptura ainda sempre foi e talvez sempre será a grande dor da indústria e varejo, né? Que é eu não estar lá na hora que o consumidor pensou em comprar o meu produto, né? Isso é uma dor muito grande. Então, a gente está desenvolvendo um exemplo só, dentro de um aplicativo para a nossa equipe comercial, um sistema que prevê a ruptura, com base em algoritmo, inteligência artificial, histórico de venda, porque agora a gente tem acesso a tudo isso, né?
E isso orienta todo o nosso time, todas as nossas 1000 pessoas na rua hoje, a tomar decisão rápida, junto com o varejo, sentado na mesa do comprador, ó, se a gente não for por esse caminho, amanhã vai entrar em ruptura nessa região, nessa loja, e também uma sugestão de sortimento ideal por loja. O gerenciamento categoria clássico de 5, 10 anos atrás era muito genérico, né? Esse é o sortimento, são 100 SKUs, esse é o planograma, implementa. Aí o Brasil, que vai de Moscou a Londres, né, do exemplo do Vlamir, a gente em regiões vai muito bem, outras não tem nada a ver com o que o consumidor de lá está procurando. Então, a gente também tem um sistema hoje que dá o planograma ideal por loja, por região. Então, se eu estou numa loja do Açaí em Itaquera, ou numa loja do Coque lá no Sul, naquele momento, o nosso time consegue, com essa informação, identificar exatamente qual é o sortimento e o estoque ideal para que o consumidor encontre o produto, para que a gente consiga vender no preço correto naquela região. Então, é um passo muito grande nesse momento de troca de confiança entre a indústria e o varejo. E aí eu acho que a indústria, falava isso para o Coque um pouco antes de a gente entrar, eu acho que a indústria também tem um papel de ajudar o varejo a se preparar. De fato, a gente tem no JBP 8, 10 pessoas, né, uma em cada área, olhando só para cada um dos clientes. Então, como que a gente ajuda a colocar essas pessoas lá dentro para desenvolver a equipe, né, dos varejistas em cada uma dessas áreas, para que eles também possam estar preparados para desenvolver as outras indústrias ou até acelerar o desenvolvimento com a gente no nosso setor, né? Então, acho que tem esse papel também, e a gente está super à disposição de acelerar isso junto com o setor. Perfeito, Fernando. E acho que esse ponto o papel da indústria, né, na cadeia como um todo e suportar essa evolução tecnológica é um ponto que eu queria até explorar com o José e depois com o Vlamir, né? A gente vê que o varejo tem também evoluído, mas tem as realidades que o Brasil também enfrenta, né? E às vezes é muito heterogêneo essa questão da tecnologia no varejo. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência, né, da mesma forma que o Fernando comentou, das áreas que você vem, né, evoluindo, como que o varejo tem não só evoluído, mas também tido muita dificuldade em alguns pontos. Sobre a tecnologia, nós, varejistas, precisamos estar muito atentos, né? Nós pouquíssimos ou nenhum varejista é empresa de tecnologia, mas o que nós precisamos estar muito atentos? Estar acompanhando a tecnologia. Nós não podemos ficar super atrasados em relação à tecnologia. Por quê? E como é que eu me atualizo em relação à tecnologia? Eu vou falar lá como é que a gente faz. Nós temos um planejamento estratégico, muito bem estruturado, por áreas. E quais dessas áreas a gente precisa de tecnologia, a gente vai em busca dela para que a gente consiga implantá-la da maneira mais rápida possível, com a eficiência mais rápida possível. Isso é uma outra coisa também super interessante. Comprar o software da tecnologia é muito fácil. A grande dificuldade é ter a equipe para implantar a tecnologia. Esse é o grande desafio das empresas hoje. Mas, no modo geral, quando se faz um planejamento, se identifica onde que estão os gaps que eu preciso melhorar, que está indo mais rápido, e aí sim se contrata a tecnologia e contrata o profissional também para implantá-la. Mas eu sugiro que, antes de comprar a tecnologia, contrate um profissional para implantar essa tecnologia. Esse que é o grande desafio do varejo. Porque o nosso dia a dia toma conta, os afazeres tomam conta, e a gente comprou a tecnologia e ela não está sendo implantada. Então, esse é o grande desafio do varejo. Como é que eu ando em conjunto? As vendas também, a inovação. Então, são várias coisas que a gente precisa estar trabalhando em conjunto. Porque a tecnologia vai fazer com que a gente tenha uma resposta mais rápida por tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu sempre digo lá na nossa empresa que o futuro do varejo não está na compra. O futuro do varejo está no custo operacional. Então, a tecnologia ajuda eu a identificar como é que eu consigo ter um custo operacional menor em cada setor. Então,
O futuro do varejo, o preço que nós vamos comprar, atacado, varejo, não importa o canal, é muito parecido. Agora, aonde é que está o diferencial? Quem consegue operar com um custo operacional menor? Vamos pegar um exemplo aí do varejo tradicional, que quem opera bem no varejo deve estar em torno de 18%. É muito diferente daquele que opera com 22% de custo operacional. Esse vai ser o grande diferencial do futuro. Então, a tecnologia você tem que implantar para que eu tenha um custo operacional menor, saber quais são as áreas que eu consigo melhorar, aí sim eu consigo ter um diferencial competitivo. Não é tecnologia por tecnologia em si, né? É a transformação que ela traz em cada área do negócio, né? E aí, Vlamir, no seu caso, né? No seu caso, na minha visão, acho que é um pouco até mais complexo, que você lida com perfis de consumidor ou pequeno empresário, que tem perfis diferentes, né? Então, como que você está vendo a questão da tecnologia ajudando e os desafios que você está vendo nessa questão da relação com a indústria, principalmente? Na verdade, olhando para a nossa empresa, até pelo tamanho que a gente tem, a gente está até atrasado nessa parte de tecnologia. A gente começou essa jornada, é uma jornada, acho que para todos que estão aqui nessa sala, de a gente aprender a lidar com isso. Tem uma complexidade, sim, quando você lida com dois tipos de público na loja, e é muito comum, né, quando você fala em CRM, né, entra um dono de uma pizzaria na loja e ele compra mussarela, ele compra um molho de tomate, e daqui a pouco ele pega um desodorante. O que você faz com aquele ticket? Que é o desodorante para uso dele, né? Então, traz uma complexidade maior, mas nada que a tecnologia não resolva. O que me preocupa quando eu olho para tudo isso, né? Assim, eu acho que, como eu falei, é uma jornada. Hoje você tem, a gente estava comentando até no almoço um pouco sobre isso, o custo da tecnologia, de software, de desenvolvimento em sistemas. Hoje você não precisa daqueles servidores, o investimento que você fazia em hardware era muito grande. Então, cada vez está mais barata a tecnologia, cada vez mais permite você ter plataformas, você não precisa desenvolver nada dentro de casa, você consegue integrar com o seu ERP principal algumas ferramentas. Mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, não se embebedar com isso, porque ter o dado é bom, mas o que você faz com isso, né? Isso é um ponto que me preocupa muito, porque eu até brinquei na hora do almoço, né? Água demais mata a planta, né? Então, às vezes, informação demais, sem você saber utilizar e como canalizar isso, não serve para nada. Então, assim, acho que é um processo de evolução, tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando se fala em tecnologia, assim, a gente ainda é um país muito desigual, poder socioeconômico muito diferente. Quando a gente fala, principalmente de tecnologia, é para a minoria da população ainda hoje no cenário brasileiro. Então, assim, eu acho que é um tema importante, é um tema que precisa ser avaliado, e a gente tem que, assim, você não precisa ser, o primeiro da fila, né, para sair com tecnologia, mas também você não pode ser o último da fila. Você tem que acompanhar esse processo de evolução e ver como dentro de cada empresa faz sentido. Tem lojas que, assim, por exemplo, dependendo do tipo de operação que você tem de varejo, que não faz sentido. A tecnologia ela pode te ajudar na compra, na logística, mas olhando para o cliente talvez não faça sentido algum. Nesse momento, daqui talvez mais um tempo, isso vai ser um aprendizado. Eu acho que tem uma jornada bastante importante nos próximos anos. Eu acho que vai evoluir muito. Excelente, Vlamir. Ótimos pontos. A gente tem alguns minutos ainda, eu queria abrir para perguntas da plateia, para ver quais pontos mais a gente gostaria de endereçar com os panelistas. Alguma pergunta? Vocês têm? Boa tarde. Primeiro, eu sou João, Redmix, Salvador. Parabenizar a Abras pelo evento, né, pelo tamanho, pela grandiosidade desse evento, pela participação em peso do varejo brasileiro. Eu gostaria de fazer uma colocação e uma pergunta para o Fernando da Raiza. Acho que quando a gente fala de ecossistema, de singularidade, de eficiência, né, como o Zé Coque aí falou, nós varejistas somos exigidos hoje
pelos consumidores que frequentam as nossas lojas, seja ela física ou virtual, que a gente entregue produto com, às vezes, 30 minutos. Não é? A gente precisa ter esse nível de eficiência. E a gente lida hoje com as indústrias que demora 30, 40 dias para entregar produto nas nossas lojas. Então, como a gente vai manter eficiência num varejo tão competitivo, lidando com fornecedores com esse nível de ineficiência? Quando o Fernando aborda tanta tecnologia na Ryzen, eu me pergunto, na vida como ela é, isso não acontece. Isso deve ser em outro planeta. Não é no planeta Terra, não é no Brasil, não é em Salvador, onde a Redmix opera. Eu tenho mais de 30 dias com um pedido colocado na Ryzen, sou atendido diretamente e não recebo o produto. Eu tenho lojas que atendem o público AB de Salvador, que tem total sinergia com o mix, com o portfólio da Ryzen. E eu não tenho um produto hoje na minha gôndola, porque a Ryzen não me entrega. E aí? Sou eu que tenho que manter um estoque com 35, 50, 60 dias de cobertura para manter uma ineficiência de uma indústria? Então, essa é a minha pergunta. Boa. Te respondendo, acho que a gente tem uma dicotomia total aqui mesmo. Se a gente ficar olhando só para um lado, não olhar para o arroz com feijão, a gente vai chegar a lugar nenhum. No seu caso, do seu pedido, talvez ajude, a gente vai ter um CD no Nordeste em janeiro, que vai ajudar muito a gente a diminuir o lead time para a sua região. Não sei exatamente qual é o problema que você teve dos 30 dias, podemos falar depois pessoalmente, mas a gente tem melhorado bastante a eficiência. Esse ano foi um ano importante para a gente, de aquisição de uma nova empresa, a gente está se adaptando, mas você tem toda a razão, a gente tem que caminhar com os dois lados juntos. Muita tecnologia, para depois o produto não chegar, não adiantou nada. É um bom ponto. Obrigado, Fernando. Obrigado pela pergunta. Eu acho que chegamos ao tempo, né? Não sei se tem algum comentário final que o Vlamir, que o próprio Fernando, que o José queira fazer, principalmente nessa relação importante que a gente vem construindo aí nos últimos anos entre varejo e indústria, como que a gente continua. Alguma palavra final, José? Começando com você. Parabenizar a Abras pelo excelente evento, pela troca de ideias, o network que se faz aqui é uma coisa extraordinária. Só tenho a parabenizar e agradecer. E nós, lá no setor supermercadista, eu gosto de comparar nós com o Waze. Quando a gente erra a rota, o Waze não avisa nada, ele corrige e pronto. E nós, supermercadistas, às vezes alguém errou algo, o projeto não está dando certo, ficamos reclamando e não tomamos não fizemos uma nova rota. Então, nós temos que ter a velocidade do nosso Waze. Quando erramos, automaticamente tem que ser corrigido e seguir em frente. Esse é o perfil de quem quer crescer, de quem quer continuar. Então, sempre lembre-se, alguém errou em algo, lembre-se do Waze, ele corrige e seguir em frente, que faz o grande diferencial. Valeu, um abraço a todos. Primeiro, poder agradecer a Abras pelo evento fantástico. Se eu pudesse deixar algumas mensagens aqui, eu gostaria. Eu acho que na relação com o fornecedor, a gente tem que prezar, né, pela transparência. Respeitar a regionalidade é algo de extrema importância. Uma agenda colaborativa e busca pela eficiência. A gente ainda é muito ineficiente. Isso é a indústria e o varejo. A gente tem muito problema em toda a cadeia. E o cliente não paga pela nossa incompetência. Não dá para transferir a nossa incompetência para o cliente. Então, assim, isso é um ponto que dói demais. E eu costumo, talvez de uma forma diferente, não o Waze, mas eu costumo dizer que fornecedor bom é aquele que fala onde eu estou errando, para mim poder corrigir meus defeitos. A gente sabe que tem muita oportunidade do lado da indústria, mas a gente também sabe que tem muita oportunidade que você chega com um fornecedor e fala para ele, como é que estão os negócios lá com o meu time lá na Bahia, pegando aqui do meu amigo do Supermix. Não, está tudo bem mesmo. E como é que está a questão da logística? Aí começa.
estou com dificuldade para receber caminhão, o seu comprador não está me atendendo. Então, assim, fornecedor bom é que ele fala onde a gente está errando para corrigir a rota do Waze, como o Coque falou aqui. Muito obrigado a todos, foi uma honra poder participar com vocês. Obrigado. Obrigado, Vlamir. Eu também queria agradecer a oportunidade, o convite. Acho que a Kraft Heinz triplicou de tamanho nos últimos 5 anos. E não foi à toa, foi muito pela parceria, pelas pessoas que estão aqui, pela Abras, por acreditar na gente, na nossa história, no nosso propósito. Especialmente a marca Heinz se transformou via as gôndolas de todos que estão nessa sala aqui. Então, a gente está muito feliz, muito ambicioso para continuar crescendo e, de uma forma colaborativa, também ajudar o Brasil, aí, o varejo brasileiro a crescer. Obrigado. Obrigado, Fernando. Mais uma vez, obrigado, Vlamir. Obrigado, José. Só queria aproveitar, então, né, a gente está fazendo a mesma pergunta, só para ver se teve alguma alteração nas respostas, né? Então, a gente está perguntando se sua empresa explora todo o valor que pode ser criado junto da indústria. E aí a gente vê as principais, né, vertentes que a gente vê de relação que hoje vocês têm, né? Experiência do cliente, eficiência operacional em segundo lugar, e aí participação de mercado, e ainda bem mais baixo aí na questão de inovação acelerada. Então, como os panelistas falaram, muitas coisas para a gente fazer, a gente tem que estar feliz e acho que orgulhoso até certo ponto da evolução que a gente teve, mas não deixar que isso nos atrapalhe, que a gente ainda tem muito pela frente aí. Então, de novo, mais uma vez, obrigado a todos, e a gente vai ter o próximo painel aqui na sequência.